Vejo vocês. Tá gravando, Rafa. Beleza. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um treinamento da Urinter. Meu nome é Rafaela, eu sou especialista dos destinos exóticos da Urinter, e hoje nós estamos aqui com o Rogério, da Hello Brasil, e ele vai falar um pouquinho do Líbano para vocês. Eu peço, por favor, para deixarem o contato de vocês aqui no chat, para a gente depois enviar todo o material, se vocês tiverem dúvida também, para que a gente possa responder. A gente vai tentar responder todas as perguntas online, mas caso não dê tempo, aí a gente responde por e-mail, tá bom? Rogério, bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado por mais essa oportunidade para que a gente possa mostrar um pouquinho para o agente de viagem alguns destinos, algumas oportunidades de destinos, né, diferentes do usual, que normalmente se vende bastante. Bom, eu sou o proprietário da Hello Brasil, da Hello Connections Brasil, e normalmente a gente traz muitos destinos considerados exóticos, principalmente da região do Oriente Médio, Ásia Central, Cáucaso, Sudeste Asiático, Norte da África. Então essa sempre foi e vai continuar sendo a nossa especialidade. Destinos onde o turista precisa de bastante assessoria, principalmente dos agentes de viagem. Eu acho que os agentes de viagem são cruciais para vender esses destinos, para apresentar esses destinos. Sem o agente é bastante difícil um turista se virar por conta própria para viajar para um Líbano, por exemplo. Muitas pessoas têm receios com relação à segurança, alimentação, à língua. Então, acho que é isso que a gente vai tentar desmistificar nessa apresentação. Bom. E assim, acho que até por questão de ser um destino muito histórico, se você não tem uma assessoria, você acaba perdendo muita informação, e o que não é interessante, né? Porque quem está indo para esses países está buscando conhecer um pouquinho da história, né? Não, sem sombra de dúvida. História, é a gastronomia, são as diferentes regiões que um país super pequenininho apresenta. Então, o Líbano todo, por exemplo, tem menos da metade da população da cidade de São Paulo. Então, por aí você já vê a dimensão do país. Mas não por isso ele tem, assim, as primeiras civilizações são datadas de 7.000 anos. Então, é muita história. É muita informação que, se você não tiver acompanhada com um guia local, dificilmente você vai sair de lá sabendo sobre o destino. E muitas pesquisas são feitas no mundo que o turista, o que ele mais busca quando sai do seu país e vai para um outro país, ainda mais como o Líbano, é a história. Tem belas praias, tem belas paisagens, tem muita comida boa. Nós aqui em São Paulo, principalmente, a gente tem uma influência libanesa bastante grande, mas você não vai lá só para isso. Você vai lá para conhecer a cultura, conhecer a civilização, conhecer o dia a dia dos libaneses, enfim, eu acho que tem muito mais, né, a se conhecer no Líbano, e que só um guia local, um guia bastante experiente vai poder passar essas informações para os turistas. É possível fazer um fly and drive, as estradas são super tranquilas, mas não é aconselhável devido a isso que você acabou de falar, Rafa. A pessoa não vai pegar um carro, sair de um lugar para o outro, e lá vai
vai ver uma montanha ou vai ver um templo e não vai saber absolutamente nada daquilo que ele está vendo. Sim. Então, é extremamente necessário você estar muito bem assessorado no Líbano. Aliás, é crucial. Sim. Bom, começamos? Começamos. Para você fazer para você chegar no Líbano, em Beirute, propriamente dito, as duas melhores opções de voo, ou é com a Qatar Airways, que é uma companhia aérea que não deixou de voar para o Brasil neste período de pandemia, e a Turkish Airlines também é uma excelente opção para você chegar no Líbano. E ambas companhias têm conexões em países também bastante interessantes para a gente poder fazer uma parada de alguns dias, né, que não é nada mal, é até bastante recomendado. E o Líbano, como eu tinha falado, por ser um país muito pequenininho, para você cruzar de leste a oeste são pouco mais de 100 quilômetros, por exemplo, é uma São Paulo-Santos, aproximadamente, você cruza quase que o país inteiro, um pouquinho mais. Então, você, com um período de uma semana, um tour relativamente básico, você conhece praticamente o país todo. A empresa que a gente representa no Brasil, ela é estabelecida desde 1929, então é uma empresa com mais de 80 anos de história, né, no Líbano, é uma empresa bastante experiente. Ela surgiu como muitas empresas do segmento de turismo nessa região, ela surgiu como transporte, e depois ela cresceu para a área de turismo. Possui funcionários que falam espanhol, que falam inglês, que falam francês, então tem uma boa infraestrutura para receber os nossos turistas. Português, muitas pessoas perguntam, mas tem guias em português, etc. Eles têm guias que falam um bom portunhol, né? Devido nós temos uma relação entre o Brasil bastante grande, então eles já recebem muitos imigrantes libaneses, brasileiros no Líbano, então eles já são bastante acostumados a ouvir o nosso português. Então, o problema de comunicação é quase que zero. Certo. Bom, aqui falando um pouquinho, já entrando em alguma parte cultural, então as principais regiões que a gente visita Trípoli, no norte, Baalbek, na região das montanhas, Sidon e Tiro, na região mais ao sul do Líbano. Esses são os principais pontos turísticos. É uma região bastante religiosa. Não por isso o ano passado, inclusive, teve uma revolução, né, uma certa revolução no Líbano, justamente para tirar a maioria do Congresso, porque eles são bastante divididos entre o cristianismo e o islamismo, né, os muçulmanos. Então, é quase que 50% de cristão e 50% de muçulmano. Então, por isso, é um país bastante aberto, é um país bastante próspero com relação a receber turistas, por exemplo. Eles vivem muito do turismo, mas é um país bastante religioso. Então, a gente vai encontrar desde igrejas, como a gente pode ver aqui um minarete, por exemplo, com uma cruz, né, na cúpula, como a gente vai encontrar mesquitas. Então, as pessoas de diferentes religiões, elas circulam muito bem pelo Líbano.
E assim, há alguma restrição para os cristãos? Eles são ameaçados de alguma forma ou não? É muito tranquilo? É muito tranquilo, é muito tranquilo. As ruas de Beirute, assim, tem muitos bares, muitos restaurantes, é uma noite bastante fervorosa, o povo muito bonito mesmo. As mulheres, assim, elas são muito parecidas com as brasileiras, elas se vestem com roupas, algumas mais provocantes, como as brasileiras, elas se pintam, batom, enfim, elas saem na rua, assim, parecendo que vai para uma festa, uma balada aqui no Brasil. Então, assim, não tem restrição nenhuma. Nossa, alguém desativou o som dele, só um minuto. Rogério, acho que você precisa ativar o som de novo. Alguém, acho que sem querer, apertou para te desativar o seu som. Eu não consigo te ativar. Clica na tela e vê se aparece o microfoninho. Acho que agora foi. Foi? Foi, agora voltou. Voltou? Voltou. Só. Mas vocês estão vendo a apresentação ou não mais? Agora saiu a apresentação. Compartilha de novo. E agora? Voltou. Voltou? Voltou. Desculpa, você estava perguntando alguma coisa, Rafa? Não, tinha perguntado isso, como que era para os cristãos, se tinha algum empecilho, ou se não eram bem vistos no país, mas você respondeu que não, que é muito tranquilo, né? Não, muito pelo contrário, né? Eles são... o Congresso, ele é bastante dividido entre cristãos e muçulmanos, então por aí você já vê uma interação entre as duas religiões bastante grande. O sistema deles é presidencialismo, então eles têm um presidente, né, tem eleições diretas, então é um país muito aberto, não tem problema nenhum entre outras religiões, muito pelo contrário, eles têm uma interação de outras religiões bastante grande. Ah, legal. Bom, falando de comida, né? Que nessa pandemia acho que é o que as pessoas mais estão fazendo, comendo bastante. E a gente tem uma familiaridade com a comida libanesa muito grande. Acho que a grande maioria dos restaurantes árabes que a gente vê na cidade de São Paulo, acho que 90% é de libanês. Então, a esfirra, o baba ganoush, o falafel. Então, isso é muito rico na cultura libanesa. E, curiosamente, eles também têm uma cultura de vinhos. Existem muitas regiões de enocultura, existem tours específicos para sommeliers ou para grupos de confraria que querem conhecer um pouquinho mais do cultivo das uvas no Líbano. Então, isso é bastante difundido no país. Para quem tem esses pequenos grupinhos, né, com esses interesses um pouquinho mais pessoal, vale bastante a pena programar uma viagem para o Líbano. Certo. Bom. Não está passando? Passou aí? Passou. Então, assim, por ser um país bastante diverso,
Então, a gente está aí viajando da cultura, para a religião, para a gastronomia. É um país que também é bastante apropriado para quem gosta de aventura, experiências, esporte. Existem viagens específicas para canoísmo, para rafting, biking, por ser um terreno bastante irregular, com bastante montanhas, vai desde deserto, praias, até montanhas com neve. Então, atrai muito os turistas que gostam desse tipo de experiência. Existem estações de esqui muito bem estruturadas, mas, obviamente, para aqueles turistas que viajam quase que todo ano para uma estação de esqui da Suíça, ou da França, ou da Itália, não é a mesma coisa. Né? Aqui é para você ter uma experiência de estar num país como o Líbano e ter tido a experiência de esquiar num país que normalmente não é buscado para esse tipo, não é procurado para esse tipo de atividade. Praias maravilhosas, né? Está no Mediterrâneo, então a água nessa região do Mediterrâneo é bastante quente, mesmo no inverno. Quando eu estive ali próximo em Israel, assim, eu fiquei bastante surpreso que eu fui no inverno e a água, no final da tarde, todas as pessoas na praia praticando stand-up, nadando, alguns bares de praia, né, que assemelham ao que a gente tem aqui no Brasil. Então, é muito tranquilo você, no verão, as praias estarem completamente lotadas no Líbano. Certo. Não há problema E a vestimenta, se a pessoa quiser, ela pode usar uma vestimenta igual do Brasil, biquíni, ou não é recomendado? Não. Em lugares apropriados como a praia, né, não há problema nenhum. Okay. A única coisa que eles não estão muito acostumados, como às vezes acontece no Rio de Janeiro, são as mulheres ou os homens saírem de sunga ou biquíni circulando pela cidade. Isso não. Mas se você está na praia, se você está na piscina, usar biquíni, usar sunga, zero problema. Zero problema. Aliás, tem muitos turistas internacionais, holandeses, alemães, turcos, italianos, que buscam as praias de Beirute, da região ali de Beirute, que são as mais procuradas. A marina de Beirute, no verão, ela fica completamente lotada de iates, veleiros, inclusive alguns com aquelas pool parties, né, com aquelas festas na beira da Rogério, Oi. Desculpa te interromper. É que tem algumas pessoas questionando que não estão conseguindo ver a tela. Você está vendo a tela, Rafaela? Porque para mim está normal. Eu estou vendo a tela pequena. Não está aparecendo, não. Não? Aqui. Então Não. acho que melhor. É só clicar na tela, pessoal. Dá duplo clique na tela que ela aparece grande para todo mundo. Apareceu, pessoal? Eu tô vendo ela aqui grande. Não. Apareceu, gente? Podemos continuar? É que tá bem pequeno, viu, o Rafa? Rogério, tenta descompartilhar e compartilhar de novo, não sei. Tá, peraí um pouquinho, vou fechar. Tá bom. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver aqui. Uma vez compartilhado, ela me trava aqui. Saiu, Rafa? Saiu. Tá. E agora deixa eu pegar
ligar ela de novo. Apareceu de novo ou não? Não, ainda não. Não? Então, deixa eu dar o link de vocês. ¿Hay algún problema, Rogelio? Olá, Katy, como estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, gracias. No, Que ya no estoy... veo la presentación. ¿Cómo? Ya no veo la presentación. No me aparece. No, déjame solo un rato, Katy. Ah, ok, no hay problema. ¿Y ahora? Agora entrou. Tá entrando. Ahora sí, Pronto, ahora sí. agora sim. ¿Cómo estás, Katy? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Estás me escuchando desde inicio? Sí, tengo aquí desde el inicio. Sí. Bueno, estamos aqui com a Cat também, que ela está em loco, está em Beirute. Okay. Então, se alguém também quiser fazer alguma pergunta um pouquinho mais específica, eu acho que ela pode nos ajudar. Estou hablando Tienes que bien. hablar un poco más cerca de español, porque así no entiendo. Bueno, nosotros estamos aquí con Katy, que es de nuestro receptivo local de Saad y Beirut. de Beirut, especialmente de Beirut. Y si, bueno, si alguna persona tiene alguna pregunta, Duda. alguna duda en especial, por favor, estamos aqui para ajudar, ok? También Perfeito. me pueden, Está todo si mundo quieren, vendo já, poner- então, Rogério? A gente pode continuar, então, por favor? Estou aqui. Tá. Bom, como eu estava falando a respeito a gente falou da cultura, falamos da religião, falamos um pouquinho da gastronomia, das experiências esportivas, aqui falando, como a gente já tinha mencionado um pouquinho sobre os festivais, sobre os shows. Então, o Beirute é um país que sempre no verão há muitos festivais, muitos mesmo. Muitos turistas europeus vão para Beirute justamente para poder aproveitar um pouco dessa tão famosa vida noturna de Beirute. É realmente fantástico poder aproveitar desse calor humano que os libaneses têm, ainda mais no verão. Produzem muitas festas, muitos festivais, muitos shows de música, enfim. Rogério, e bebida alcoólica? Super É permitido? É permitido. Ou apenas em alguns locais específicos? Como Não. Dubai, por exemplo? Não, é permitido nos bares e É super permitido. Há muitos bares muito similares com o que a gente vê aqui no Brasil. Mesinhas para rua, essas mesinhas altas, com bancos altos, todo mundo tomando sua bebida na beira da calçada. Não há esse tipo de restrição como há em alguns outros países. Obviamente, não apesar de ter toda essa liberação, toda essa tolerância com relação à bebida, até por ser um país bastante jovem, mas obviamente não é o Brasil.
A gente não vai sair andando no meio da rua com garrafas, né, com bebidas alcoólicas, bêbados, ou entrando dentro de hotel com bebidas alcoólicas, né, não é muito bem visto. Apesar de, muito provavelmente, não haver essa restrição, mas é sempre bom, né, informar os turistas para, né, consumirem as suas bebidas nos bares, nos restaurantes, ou dentro dos hotéis, ou nos festivais, né, exatamente nos locais onde ali são comercializadas as bebidas alcoólicas. Ok. Ok? Ok. Bom, aqui a área de Beirute, vocês podem ver que ela é completamente banhada pelo mar Mediterrâneo. Essa é a região da Marina, né, onde tem os principais pontos turísticos, museus, bares, restaurantes, e aonde fica também concentrado a maior parte dos hotéis. Um hotel que é bastante, assim, existem hotéis super luxuosos, de 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas. Então, assim, Beirute é uma cidade onde ela está bastante recheada de opções de hotéis, e mesmo os hotéis 5 estrelas, como o Fenícia, por exemplo, existem preços bastante acessíveis. Existem resorts de 300, 400 apartamentos, como existem hotéis boutiques com 20, 30 apartamentos. Então, há gosto para absolutamente tudo. E essa questão de localização em Beirute também não é tão problemática, aliás, quase nada problemática, porque é uma cidade bastante pequena. Quase tudo fica bem nessa ponta da península. Então, qualquer hotel que você fique hospedado nessa região aí próxima da Marina, qualquer hotel você vai estar muito bem localizado, e o brasileiro gosta bastante de sair a pé em algum momento, um momento livre. Então, ficando nessa região aí, qualquer hotel você vai estar super bem localizado. Ótimo. Alguma pergunta? Não. Não? Só com relação à vida noturna. Tem horário limite, que nem em alguns países da Europa, ou não? É que nem o Brasil também, que pode se estender até a madrugada? Exatamente. Aliás, a vida noturna de Beirute, ela começa bastante tarde. As pessoas vão para os restaurantes por volta de 9 horas da noite, ficam nos restaurantes até mais ou menos 11, meia-noite, e a partir desse horário é que começa realmente as baladas. Então, é um país que tem uma vida noturna bastante intensa. Muito similar ao que a gente tem aqui no Brasil, muito similar ao que existe nos países europeus. Então, não tem essa questão de limite, não. Certo. E os homens e mulheres podem dividir a mesma mesa também, não tem essa restrição, né? Aliás, isso é bastante comum. Então tá bom. O flerte entre homens e mulheres no Líbano é bastante comum. As mulheres são super bonitas, né? Ou seja, assim, não é a Arábia Saudita, né? Nós estamos falando de um país avançado, ocidentalizado, porque eu lembro disso há muitos anos atrás, que mostravam o Líbano assim, uma coisa completamente ocidentalizada. Eu acho que dá para comparar um pouquinho com modos de vida de Israel, né? Você tem a parte religiosa e você tem a parte também mais descolada, vamos dizer assim. Sim. Eu acho, inclusive, que o Líbano leva até algumas vantagens com relação a Israel. A gente sabe que Tel Aviv, né, é uma cidade bastante direcionada para isso que a gente está falando, bastante vida noturna, muitos bares, que se assemelha muito a Beirute. Aliás, quem conhece Tel Aviv facilmente pode se remeter a Beirute. Eu acho apenas que Beirute tem uma opção hoteleira muito maior do que Tel Aviv,
E a região de Israel, ela é muito mais desértica do que a região do Líbano. O Líbano, existe uma diferença das regiões, desde o norte até o sul, bastante grande. Então, há uma diversificação, uma diversidade de visual, né, de lugares muito maior no Líbano do que Israel. E também o turismo de Israel, ele é muito mais direcionado para o turismo religioso, apesar de você ter outras atividades, muitas atividades, mas, tem toda a história de Jesus, onde Jesus nasceu, onde Jesus morreu. Então, assim, Israel, ele tem um apelo muito mais religioso do que o Líbano. Mas não por isso o Líbano não tem também, mas não é essa coisa tão massiva quanto é em Israel. Então, na minha opinião, eu acho que o Líbano, ele tem uma diversidade, ele tem uma abertura para turistas ocidentais, né, que curtem cultura, natureza, vida noturna, uma boa hotelaria, muito maior do que até mesmo o próprio Israel, por exemplo. Sim. Mas eu gosto dos dois. Bom, aqui, um pouquinho dessa questão da logística, como eu estava falando, é tudo bastante perto. Então, você vê, você está no Líbano, você vai até Baalbek, né, que foi um dos santuários dedicados ao Deibol, ao Sol. Foi uma cidade grega, né, então, o Líbano, ele teve muitas invasões pelos gregos, pelos otomanos, pelos romanos. Então, as construções, os templos que a gente vai ver em Baalbek, em Biblos, em Sidom, a gente vai remeter muito à arquitetura greco-romana, porque eles foram muito invadidos, né, nas cruzadas, por exemplo, na época das cruzadas, por estes povos. Então, você vê, de Beirute até Baalbek, é mais ou menos 1h30, 1h40 de carro. Então, é super perto. Então, você sai de Beirute, visita Baalbek e volta para Beirute. Então, mais ou menos aí um passeio de um pouco mais do que meio-dia, por exemplo. Então, você sai de manhã, faz um leve almoço no meio do caminho, visita Baalbek, e logo depois do almoço, no meio da tarde, você retorna para Beirute. Então, você sempre vai ter aí o final da tarde, podendo aproveitar a praia, podendo aproveitar um bom restaurante em Beirute. Não é uma coisa tão corrida. Então, aqui é os templos de Baalbek. Como eu tinha falado, é uma arquitetura bastante similar a greco-romano. Rogério, posso só te interromper um minutinho antes de você continuar? Claro. Com relação ao LGBT, como que o país encara isso? Também é bem-vindo? Também tem vida noturna para esse público? Não, sim. Tem Kefi. Keti. Não sei se ela está aqui. Eu acho que pode ser que ela tenha caído. Daqui a pouco ela volta. Eu queria que ela, localmente, inclusive, falasse um pouquinho disso. Mas, assim, as informações... Olá. Ela está aqui, sim, mas acho que ela não... Não está escutando? Sim, pero tiene que habilitar o micrófono, Katy. Conseguiu? Não. Não? Bom, se quiser deixar, a gente deixa para o final e aí ela responde. Não, mas é super tranquilo. Existem várias festas, inclusive, dedicadas ao LGBT. Mas são festas, na verdade, que não são, assim, só vai o pessoal da comunidade LGBT ou não. Assim, existe uma mistura muito grande em Beirute. Não existe muito essa separação. A festa, ou os bares que são dedicados ao LGBT, assim, vai gente de tudo quanto é tipo. São festas bastante animadas, lugares bastante animados, que não tem nenhuma restrição de X ou Y, enfim.
Certo. É realmente um país e uma cidade, né, Beirute, principalmente, muito aberto mesmo. As pessoas que vão para Beirute ficam até, assim, com vontade de morar lá. Impressionadas. Hã? Impressionadas, né? Porque você espera que seja um país mais fechado e, na verdade, não é. Você fala de Líbano, né? Você fala de Líbano, nossa, né? Fronteira com a Síria, como é que deve ser? E, assim, fronteira e muito próximo, não é que é fronteira e está lá nas montanhas. Não, é muito próximo mesmo. Mas é totalmente diverso. Quando você vai para Beirute, você realmente tem vontade de morar. Você acha que você está numa Riviera Francesa, você está em alguma cidade ali do Positano, né, da região da Itália. Você realmente você se sente numa cidade ocidental do Mediterrâneo. É impressionante. E com a vontade, esses são os bares e os restaurantes que tem na rua. Você facilmente falaria que um bar desse, um restaurante desse, estaria no litoral norte de São Paulo, ou mesmo na região dos lagos, no Rio de Janeiro. Você não fala Sim. que essas fotos são em Beirute. Então, é muito similar à vida noturna que os libaneses têm com a nossa aqui do Brasil. Muito similar. Então, a gente vê, saindo de Beirute, a gente indo para cidades de Sidom e Tiro, que é uma das maiores cidades, né, da região. Tiro, por exemplo, ela foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, pelas suas ruínas, pelas cavernas que tem. Inclusive, quem conhece Israel, por exemplo, conhece as grutas de Rosh Hanikra, são muito similares às grutas que tem nessa região. Então, aqui são os mercados, bastante popular na região do Líbano, muito similar a outros países árabes, mas eu considero um pouco mais tranquilo. Não tem aquele assédio tão grande dos árabes em cima de você para comprar. A negociação, que é tão famosa, né, pelo povo árabe, aqui eu acho que ela é um pouquinho mais amenizada, até pela influência cristã que eles têm, que é muito grande. Então, Tiro ela foi uma das cidades também muito importante no Líbano, devido a ser uma cidade portuária, então muitas invasões, muitos povos dominaram essa região, devido à sua localização estratégica. Aqui um pouquinho mais das ruínas. Essas são as grutas que eu estava falando, né, de Jeitá. E aí, subindo um pouquinho mais ao norte, que a região dos bosques de cedros. O cedro é uma árvore considerada sagrada pelos libaneses, tanto que a árvore ela é símbolo de liberdade, símbolo da bandeira nacional do Líbano, que ela é vermelha, branca e tem o cedro no meio. A cor branca significa a paz, né, do povo libanês. A cor vermelha é o sangue de tantas guerras que foram superadas, né, e o cedro, a questão de liberdade do povo libanês. Então, essa é a região, né, que é o Bosque dos Cedros, que é onde se encontra todas as florestas de cedro. Muito, muito bonito. Esse é um roteiro, é um passeio que se faz de dia inteiro. Não se pode fazer em meio-dia, por exemplo.
esse é o visual que a gente encontra na cidade. Então, como eu falei, né, o Líbano é um país bastante pequeno, então esses são os principais pontos turísticos que a gente conhece. Beirute, Biblos, Trípoli. Trípoli foi uma das principais cidades do Líbano, né, foi dominada também pelos gregos romanos, na época das cruzadas. A região de Baalbek, que a gente falou um pouquinho, a região do Vales dos Cedros, cidade de Sidom, de Tiro, que é onde tem as grutas, e também a cidade de Sidom, que foi uma das principais cidades devido à sua localização estratégica. Então, dá para ver que o Líbano é um país que, em curto espaço, um território bastante pequeno, a gente consegue ter tanta diversidade em tão pouco tempo. Obviamente, aqueles turistas que querem algo um pouquinho mais bem elaborado, ou tem um interesse específico, como a enocultura, por exemplo, que nós tínhamos falado logo no comecinho, podem, né, solicitar algo mais bem elaborado, mais específico para o seu passageiro. E aí, estendendo o tour um pouquinho a mais, né, ficando um pouco mais de 8 dias, 10 dias, talvez. E se for na época do verão, né, ficar em Beirute 1 ou 2 noites a mais também não é nada mal para você poder aproveitar um pouco mais os restaurantes, os bares, né? Então, enfim, tem para todos os gostos. Existem restaurantes, por exemplo, em Beirute, que você precisa fazer reservas com 3 meses de antecedência, 2 meses de antecedência, dependendo da época. São restaurantes bastante requisitados, como o Boumediene, por exemplo, é um restaurante que é bastante famoso na orla ali de Beirute. Enfim, eu acho que deu para desmistificar um pouquinho, né, o destino. Eu acho que é um destino bastante fácil de se vender, e hoje em dia eu acho que os passageiros vêm buscando esses destinos que não são tão aglomerados, que não tem tanto turismo massivo, para que possam, né, ter aí essa condição melhor aí de segurança, de liberdade, e fazer os seus passeios sem tanta aglomeração. Rogério, o pessoal está perguntando bastante aqui com relação à entrada no país, a documentação necessária, e se assim, se eles carimbam o passaporte, aí a pessoa tem alguma restrição para entrar em Israel, ou vice-versa, como funciona? Ao contrário, assim, o Líbano não precisa de visto e não precisa de passaporte, não precisa de passaporte, passaporte válido no mínimo de 6 meses. Então, é uma entrada muito, muito tranquila. Eu acho que se você demora 40 minutos, desde a saída do seu avião até a imigração, é muito. Como em qualquer outro país europeu. Pode ter um pouquinho de fila, como não, mas não tem nenhum tipo de restrição. Eles carimbam, sim, o seu passaporte, só que ao contrário, né? Os carimbos árabes para Israel não faz diferença nenhuma. O carimbo israelense nos países árabes é que faz um pouco de diferença. Só que já faz aproximadamente uns 5 anos ou mais que não se carimba passaporte em Israel. Eles te dão um cartãozinho, né, uma etiqueta que você guarda dentro do seu passaporte. Você circula no território de Israel inteirinho, e na hora de você sair de Israel, você mostra novamente
como se fosse um cartãozinho de crédito, um papel um pouquinho mais duro, eles escaneiam e você sai do país. E se você for entrar em seguida logo em outro país, né, de cultura árabe, basta você não mostrar esse papel, mas ao contrário não tem problema. Então, inclusive, é bastante recomendado que você, se for fazer os dois países conjugados, que primeiro faça o Líbano e depois faça Israel, e não ao contrário. Certo. Qual era a outra pergunta que você tinha feito? A vacina. Não há necessidade de vacina. Certo. É tranquilo dirigir no Líbano? A gente sabe que a gente já comentou no começo que seria interessante ter um guia para ouvir a história e tudo, mas se a pessoa decidir por um flying drive, é tranquilo. É tranquilo. Assim, o que a gente recomenda quando a pessoa opte por um flying drive, que ela pegue o carro, que ela pode ter um carro disponível para ela, então, assim, fazer os passeios guiados, né, dentro ali das excursões guiadas, e no final de tarde, quando ela voltar para Beirute, principalmente se for no verão, ela ter o seu carro à disposição para ir para uma praia um pouquinho mais afastada, ou conhecer um restaurante e ter a liberdade de você voltar a hora que você quiser, como aqui em São Paulo, uma vida comum. O que às vezes a gente não recomenda muito é você ir para a região das montanhas, né, dirigindo, às vezes pode furar um pneu, né, pode acontecer algum tipo de acidente, enfim, que aí vai te prejudicar bastante. Mas você estando ali próximo de Beirute, na orla, com um carro alugado, é super tranquilo. E é um país caro para se viajar, para comer, para se hospedar? Não, é super barato. Para você ter uma ideia, a moeda deles o pounds, né? É a libra libanesa. Só que, assim, um dólar é referente a 1.500 libras libanesas. Então, por aí você já vê que o país é bastante barato. Você deve, assim, por dia, entre almoço e jantar, com bebida e algum souvenirzinho para comprar, você não gasta mais do que $100 diários. Certo. E quantos dias para conhecer os principais pontos turísticos você recomenda? Olha, uma semana é o suficiente. Você tendo um tour aí de 8 dias, né, chegando num domingo na parte da manhã e saindo no outro domingo na parte da tarde, você vai conhecer os 7 principais pontos turísticos do Líbano, que é Tiro, Sidom, Baalbek, Trípoli, o Vale dos Cedros. Eu não sei se eu esqueci de alguma, mas assim, são 6, 7 pontos turísticos principais, e também ter um dia inteiro, no mínimo, livre em Beirute é bastante recomendado. Legal. Pessoal, tem mais alguma pergunta que eu esqueci aqui, ou que vocês ainda tenham? Não? Acho que é isso, então. Rogério, muito obrigada pela apresentação, pela ajuda aí. E vamos promover. O Líbano já está aberto, certo? Rogério? Acho que ele caiu.